sejam bem-vindos novamente ao meu canal Cosmo Games e sejam bem-vindos também à nossa série do modo carreira aqui no modo carreira do Fórmula 1 Mobile Racing 2023. Estamos aqui para a nossa sexta etapa do calendário do Fórmula 1 Mobile Racing 23 aqui no nosso modo carreira. O GP de Spa-Francorchamps, GP da Bélgica, vai ser uma corrida e tanto, hein? Uma corrida longa, uma corrida cheia de desafio e eu espero que não tenhamos chuva, né, nessa corrida, mas enfim, seria mais um GP sem chuva, né, mas enfim, bom, seria só melhor, só vantagem pra gente, né? Pessoal, o negócio é o seguinte então, estamos aqui com o GP da Bélgica, nossa situação no campeonato é essa, como vocês muito bem sabem, quem acompanhou a última etapa já viu, a gente ficou assim, ó, 112 pontos para cima do Verstappen com 72, é o rival mais próximo da gente, que tá na segunda posição. Então o Verstappen é vice-líder, Stroll em terceiro, Leclerc em quarto, tá tirando péssimos resultados, digo péssimos resultados mesmo. E aqui a gente tem a Ferrari liderando com 167 pontos, tô levando a Ferrari nas costas, né? E essas são as nossas missões, vamos tentar fechar algumas delas hoje. Vambora, galera, vambora, porque a gente tá ansioso para acompanhar a corrida de Matheus Brasil no dia de hoje. Vamos lá, meus amigos, estamos já no quali do GP da Bélgica. É uma volta para decidir qual é a posição de cada piloto no grid. Vamos acompanhar então a volta de Matheus Brasil agora. Começou a volta de Matheus Brasil. Já começa com tudo, Reginaldo. RS, DRS, já ativou tudo. Na retomada, ó, ele ativa o RS, dá pra notar isso. Reginaldo, já me diz aí quais são suas expectativas, palpite de posição para Matheus Brasil. Eu acho que ele pega a primeira posição bem fácil e faz uma excelente corrida vencendo o GP da Bélgica. Eu acho. Cara, eu vou ter que arriscar a mesma coisa que vocês, Reginaldo. Eu acho que o Matheus Brasil vence essa muito fácil. E ainda pega uma pole, hein? Mas vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho que tudo pode mudar. Ele pode errar. E se ele errar, tudo vai por água abaixo. Mas eu acho difícil, né? O Matheus Brasil raramente erra. Vamos lá, meus amigos, vamos lá. Ele já contorna essa curva dificílima, Reginaldo. Uma curva que é complicada. Ele bateu. Deu um raspãozinho ali na parede, já era. Mas ele continua com força total. Continua para rumo à sua pole position, já que ele faz o primeiro melhor setor da prova. É um novo Max Verstappen, não tem jeito. É um novo Max Verstappen. Vem pra frenagem, a frenagem bem forte. Agora é só reta. Agora é reta curva, basicamente. Não tem como, agora é reta curva. Vem chegando. Vamos ficar de olho, todo mundo de olho na tela da Cosmo Games. Tá começando o GP da Bélgica e você não pode perder. Vai ser um grande prêmio longo. Vai ser difícil, vai ser complicado, então estamos aqui. Ele já faz a frenagem, tenta recuperar o máximo de RS, porque ele vai esbanjar agora, RS, DRS, tudo pra cima dessa pole position que ele quer tanto. Será que vai ser mais uma pole position? Mais uma pole position na carreira de Matheus Brasil. Essa é mais uma pole position para a carreira de Matheus Brasil. Pole position na Bélgica é Matheus Brasil. Vamos então para a corrida que parece que vai ser sensacional. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao GP da Bélgica. Estamos aqui para conferir o grid completo que você confere aqui agora comigo na Cosmo Games. Bom, gente, o negócio é o seguinte. Estamos nesse dia ensolarado, um dia bonito, ó, um sol bonito, um dia lindo aqui no GP da Bélgica. Vamos lá, vamos conferir que a gente tem alguns destaques. Primeiro, Reginaldo, você traz alguns destaques pra gente que você disse que queria trazer, então vamos embora. Fala aí quais são os principais destaques para a corrida de hoje. Primeiramente, é interessante a gente destacar que nesse quali, para os mais espertos que prestaram atenção, o Matheus terminou o quali com quase a mesma porcentagem de dano em relação ao GP da Hungria. Ou seja, ele desgastou a mesma coisa num quali no GP da Bélgica do que numa corrida do GP da Hungria, que teoricamente era para ele desgastar mais, né? Mas enfim, ele faz um quali interessante, mas desgastou bastante o carro dele, desgastando ali 10%, 1% a menos do que o GP, o total da Hungria.
E também outro destaque seria Leclerc, que está na 6ª posição. Desde então, essa é a pior posição de Charles Leclerc até agora. Talvez ele não esteja aguentando a pressão, esteja dando uma de Sérgio Pérez, né? Então, Matheus Brasil larga aí na 1ª posição. E outro destaque é o Stroll em 2º, mostrando que a Aston Martin está bem forte, principalmente a Aston Martin de Lance Stroll. Exatamente, então vamos lá. Matheus Brasil em pole position, vocês já muito bem sabem. Stroll completa a primeira fila na 2ª posição. Verstappen em 3º, Pérez em 4º, Ocon em 5º, Leclerc em 6º, Norris em 7º, o Hamilton em 8º, Magnussen em 9º, Bottas em 10º, Russell em 11º, Guanyu em 12º, Alonso em 13º, Gasly em 14º, Albon em 15º, Piastri em 16º, Hülkenberg em 17º, De Vries em 18º, Sargent em 19º e Tsunoda em 20ª e última posição. Vamos então para a largada do GP da Bélgica. Vão se acender as luzes verdes no GP da Bélgica. Largada perfeita, começa o GP da Bélgica. Meu Deus do céu, até enrolou a língua ali no início. Mas cara, eu tava muito ansioso para ver essa largada. Que largada sensacional de Matheus Brasil, hein? Ele já deixa 2 segundos em apenas uma curva. Essa é literalmente a melhor largada que eu já vi em toda a minha vida. Ele faz o Rouge com o RS ligado no máximo. Que isso, meus amigos. Chegou até a levantar 2 rodinhas ali da Ferrari de Matheus Brasil. Impressionante. E você já vai conferindo aí a nossa querida Helmet Cam, a câmera do capacete do piloto. E a gente confere a câmera do capacete do piloto Matheus Brasil logo de início. Que largada, hein, Reginaldo? Que largada espetacular. Sem nenhum erro, ele acaba já colocando 4 segundos em relação aos seus adversários mais próximos. Isso é muito bom. Exatamente. Que vantagem, né? Você vê como que ele consegue esbanjar a vantagem logo do início, botando terror em seus adversários. Vamos conferir essa câmera espetacular também. Olha como ele chega próximo às zebras, otimizando cada parte da curva, do circuito. Olha que ele erra ali. Errou o Matheus Brasil rapidamente. Mas olha como ele aproveita cada centímetro quadrado do circuito. Impressionante. E você vê a câmera da TV. A câmera on-board. Vem para completar a primeira volta, Matheus Brasil já com 15% de dano, 4% a mais de dano do que ao finalizar o GP da Hungria, galera. Ou seja, esse é um GP que logo o quali desgasta mais do que a corrida no GP da Hungria. Muito interessante. Muito interessante. Bem analisado, Reginaldo. Muito bom. Ele vem para fazer a frenagem, já faz o terceiro setor mais rápido. É muito difícil fazer os setores rápidos nessa prova, já que é uma prova que desgasta muito o piloto. E o carro também. A gente já viu isso. Desgasta todo o RS. Impressionante. Vamos conferir agora, Reginaldo, o replay. Qual o destaque que você daria para o replay? Porque o replay mostra muita coisa. Mostra o como que ele conseguiu liderar com muita facilidade e colocar muita vantagem logo de início. Bom, acho que as principais coisas que são reveladas no replay é justamente a pilotagem, né? A pilotagem de Matheus Brasil logo de início foi espetacular. Ele começa botando muita agressividade para cima das zebras e ativa o DRS e o RS, né? Aliás, o RS só. Então, com a ativação do RS, parece que tudo ficou mais fácil. A liderança ficou mais fácil. E além disso, os bots têm meio que um bug, né? Uma espécie de bug ali na primeira curva que eles ficam muito lentos. Então, tudo passou a ser mais fácil para Matheus Brasil a partir daquele momento. Tanto que ele já está colocando aí 10 segundos para cima de todo mundo. E está colocando também todos os melhores setores, né? Interessante observar isso. São todos os melhores setores da prova agora. Já colocando 10 segundos para cima de todo mundo. É impressionante. O cara tá imparável. Lá vem ele. Vem pra frenagem. Vem pra frenagem, Matheus Brasil. Freio um pouquinho tarde demais. O único erro a mais cometido. Fora isso, pilotagem perfeita de Matheus Brasil. Vem completando a terceira e última volta. Essa é a terceira e última volta do GP da Bélgica. Que corrida sensacional. Óbvio, uma corrida bem morna, né? Sem muita emoção. Mas ele
consegue fechar com muita vantagem, com muito talento, muita facilidade, né? Já coloca mais um RS aí para cima de todo mundo. E você confere a onboard cam. Aliás, a helmet cam, câmera do capacete do piloto. Faz curvas extremamente rápidas. Câmera da TV. Brasil! E ele já puxa a bandeira do Brasil, Reginaldo. Já puxa a bandeira do Brasil. Porque ele vem pra vencer de novo. Vem pra botar mais uma vitória na sua carreira. Aumentando mais vantagem ainda. No seu campeonato mundial. Ele vem em busca do Octa. E vem dando certo. Porque ele vem com tudo em busca desse Octa. Ele tá dando sangue, ele tá dando tudo para conquistar esse Octa. Impressionante. Segundo setor verde. Mas não importa mais, porque a vantagem é enorme, Reginaldo. A vantagem é imensurável. E a caderninho é aquele negócio, só ativar o RS que já dá bom. Esse é o motivo positivo do RS, né? Que você utiliza o RS caso pegue uma punição e etc que dá no meio. Pegou a punição, é só ativar o RS. E lá vem ele! Vem pra vitória, Matheus Brasil de novo no capricho pra vencer o GP da Bélgica. Que corrida fácil de Matheus Brasil, corrida muito fácil. Ele leva a primeira posição com mais um ponto de volta mais rápido, não deu pra ver ali o grid, mas enfim, cliquei sem querer, dedo nervoso, mas vambora. Vamos ver então os resultados depois da nossa intro. Bom, meus amigos, que corrida sensacional, como eu disse, ia desgastar bastante o carro. Sendo sincero, né, eu achei que o carro até não desgastou tanto. Por incrível que pareça, não desgastou tanto quanto o Mônaco, né, mas também em Mônaco a gente bateu demais. Já vou até reparar aqui o carro, ó. Vamos reparar o carro todo pro GP de Zandvoort. Que é o próximo GP, mas antes vamos conferir aqui os resultados. São 189 pontos agora de Matheus Brasil, em cima de Max Verstappen com 84, que é o vice-líder. Stroll em terceiro, que está igualando a quantia de pontos com Max Verstappen ali em 83. Ou seja, um ponto de diferença em relação ao Max Verstappen. Com isso, a disputa que mais está chamando a atenção aqui está em relação à segunda posição. É a disputa pela vice-liderança do campeonato. A gente tem a Ferrari com 204 pontos para cima da Red Bull com apenas 133. Matheus levando, assim como pode, a Ferrari nas costas. Leclerc tá subindo um pouquinho mais, mas não conseguiu um resultado tão bom nessa corrida também. E tá pecando muito. O Frederic Vasseur já vai começar a puxar a orelha de Charles Leclerc. Já vai começar a dar uma de Christian Horner para cima do Pérez. Já vai começar dando aquela alfinetada, pô, vamos melhorar o desempenho aí, senão a gente vai te substituir. E aquele negócio, né? Então vamos lá, eu tô gostando do nosso desempenho. Olha quantas missões a gente já consegue. E, enfim, galera, é aquele negócio, né? Vamos continuar concluindo as missões aqui como a gente pode. Mas a gente tem muita corrida ainda pela frente. Vejo vocês então na próxima etapa, a sétima etapa do campeonato GP de Zandvoort. Estamos chegando no finalzinho da temporada já. Estamos aqui na metade da temporada. Já chegando na metade. Já estamos na metade da temporada. Estamos mais pra lá do que pra cá já, né? Estamos já mais pro final da temporada. Então, você não pode perder. GP de Zandvoort vai ser uma corrida sensacional. Como muitos me chamam, né? De rei dos laranjinhas, né? Então, temos tudo pra vencer. Temos muito apoio para esse GP de Netherlands, GP da Holanda. Beleza? Vejo todos vocês lá para você não perder nada e as demais séries aqui do canal. É só você ativar o sininho, se inscrever no canal, deixar o seu like, engajar de todas as formas, comentar o que você achou do vídeo, do episódio, enfim. E também não se esqueçam de conferir nossas redes sociais, né? @CosmoNCG12 e a maioria das nossas redes sociais aí. Estamos no Threads, no Twitter, no Twitter não. Estamos no Threads, no Discord e no Instagram. Nosso Twitter tá 100% morto, né? O Cosmo está apelando muito mais pro Threads, mas enfim. Questão pessoal aqui, né? Mas é isso, muito obrigado a todos e aquele abraço. We are Cosmo!